Boa noite, Irmandade. Antônio Oliveira, 29 anos e 9 meses. Agradeço a presença de todos. Agradeço ao Félix por manter a sala aberta para nós. O nosso, um dos nossos fundadores aí, nosso Dr. Adão Nonato de Oliveira, grande espírito, grande alma, né? O cara fazer 60, em 1968 ter a ideia de abrir uma instituição que ajudasse os outros. Veja que espírito evoluído é esse, né? Que maravilha é essa, né? Hoje vou falar um pouco de mim, mas eu quero falar mais dele, sabe? Porque é graças a Dr. Adão, graças ao Silvio Pelicano, ao João Treco, acho que daqui do grupo quem conheceu o João Treco foi eu, o Petrúcio. Quem mais que está aí no grupo que conheceu o João Treco? Acho que os demais não lembro se conheceu. Talvez o Iolando conheceu o João Treco. O Vili, não sei se conheceu o João Treco, ele tem 30 anos. O Vili acho que conheceu sim, o Vili conheceu o João Treco. Então são três espíritos de luz que se reúnem lá perto da federação quando um irmão nosso vê um livro na mão de Silvio Pelicano e pede um irmão, digamos assim, maltrapilho, de rua, né? Olha o livro na mão do Pelicano e fala, posso dar uma olhadinha? Pode. E quando ele dedilha o livro, fala do corpo humano como uma coisa fantástica. E o Silvio indaga ele: o senhor é médico? Ele falou: não sou. O álcool não permitiu que eu me formasse. Olha que pancada, né, irmão? O álcool não permitiu que eu me formasse em medicina. Estou jogado na rua, dormindo nas marquises, em função do álcool. Eles ajudaram essa pessoa e ali os espíritos prepararam para alugar uma salinha, não vou precisar o endereço agora, para começar o IFL. Ali nasceu o Instituto Fraternal de Laborterapia. Instituto, pessoas. Fraternal, amor de irmão. Laborterapia, labor, trabalho. Terapia, tratamento. Pessoas se irmanando, se amando, se tratando e trabalhando, mantendo suas vidas e fazendo um tratamento de alcoolismo. Esta é, e sempre foi, e sempre será a filosofia do IFL. Vamos em frente e daqui a pouco falamos um pouco mais. Deus abençoe a todos. Reunião totalmente dedicada a Dr. Irmão Adão Nonato de Oliveira. Abraço. Ele me contou um pouco da história da fundação, né? Ela, na verdade, o IFL foi fundado em janeiro de 68, mas eles começaram o trabalho uns 4 anos antes. Era ele, Silvio Pelicano, o Dr. João Calvo, um espírita famoso, foi político, tanto, o João Treco, Pardini, o pessoal da antiga que eu tive o prazer de ter conhecido. Toninho, os mais antigos lembram deles. É... E foi assim, ele falou, ele ia em reunião, ele começou indo na Associação Antialcoólica. A Associação Antialcoólica ela existia lá na Praça João Mendes, em cima onde é que é aquela padaria famosa ali, que eu não lembro o nome agora. Qual que é o nome da padaria lá da João Mendes? João Mendes era Santa Teresa. Não, era. Ah, tá, da Santa Teresa. Padaria Santa Teresa, isso mesmo. Onde é a Padaria Santa Teresa, o andar de cima, que é todo deles hoje em dia. Antigamente funcionava a sede da Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, que foi uma entidade fundada também por pessoa que não era alcoólatra, o Dr. Ajax. O Dr. Ajax ele era da Igreja Adventista, também um grande trabalho. Por isso que eu sempre falo, eles não eram e eles pensaram na gente. Dr. Ajax, os fundadores do IFL, Adão, Silvio, todo o pessoal que eu citei, né? Calvo, Pardini, João Treco. E
eles ficaram observando o cara dar depoimento, iam internações psiquiátricas, porque o bêbado ele era internado junto com os outros transtornos psiquiátricos, esquizofrênico, tudo, que nem os outros, e era uma internação meio brava na época, né? Estamos falando disso aí nos anos 60, né? E é uma coisa assim, eles fizeram esse trabalho, aliás, todos eles eram da Federação Espírita. Eles todo. Uma senhora muito antiga ali conheceu, da época conheceu eles, que eu encontrei com ela na Casa Transitória, contou que tem duas entidades que foram gestadas na Federação Espírita, o IFL e o CVV. São duas entidades que não têm vínculo religioso, mas foram gestadas na Federação Espírita, mas da mesma época. Por acaso, o Silvio, o doutor, também passaram pelo CVV, também eram, né? E ele contou uma história assim também que o IFL, a primeira sede, não foi na Francisca Miquelina, foi na Maria Paula, eles alugaram uma sala. Pouco tempo depois já foram para Francisca Miquelina, né? Então esse daí é um pouco contando da origem do IFL. Ele ficou um pouco afastado do IFL durante algum tempo, porque ele tinha muita atividade, né? Ele fundou mais duas entidades. Uma delas, se não me engano, era a Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Ele foi um dos fundadores. E mais outra entidade. E a atividade dele na Boa Nova, né? De mais de 50 anos na Boa Nova. Então, esse é um pouquinho que eu lembro assim. Se eu for lembrando mais alguma coisa, eu vou falando mais. Um abraço para todos. Companheiros e companheiras, seu Petrúcio, mais uma vez. Olha, foi falado várias coisas, a real, né? Mas o doutor Adão e o seu Silvio, quando eles encontraram esse cidadão que estava embriagado em frente à federação, eles notaram, puxa, precisa fazer alguma coisa. Então, procuraram hospital, um monte de lugar. Eles viam que os bêbados eram internados em manicômio, como louco. Eles pensaram, não pode ser. O alcoólatra, no outro dia, quando está sóbrio, ele é um ser humano normal, está são. Mas o doente mental, ele não é o tratamento dele, não é que nem o do alcoólatra, tem que ser separado. Então, eles fizeram a comunidade de apoio mútuo, onde internava as pessoas com problema de álcool, e não com loucura internava no manicômio. É mais um pedaço da história dos dois que fundaram o Instituto. É uma coisa dos fundadores do IFL. Quando foi feita a internação, né? Foi comprado terreno acho que em 72, inaugurado em 75, a nossa internação. Que passaram milhares de pessoas nesses anos todos. Uma grande parte gratuito. O que não podia pagar era uma ajuda de custo, uma coisa assim. Tivemos convênios com prefeituras, tudo, né? Entidades. Mas foi um conceito lançado lá. Porque nessa época, eu acho que uma das primeiras internações só para alcoólatras, se eu não me engano, tem mais uma em São Paulo, acho. Se não é a segunda ou terceira, exclusivo para tratamento de dependência, foi o IFL. A ideia deles, né? Seu Silvio também tinha muito conhecimento, ele era presidente da Associação das Santas Casas, né? O Adão também, muito conhecimento. Então eles foram empreendendo e fazendo esse trabalho todo, né? Fazendo essa preocupação, a reunião e da internação, né? Lá onde hoje em dia está o nosso, que a gente chama de CAM, Comunidade de Apoio Mútuo. Fica em Juquitiba, temos até hoje o mesmo espírito, muito bem administrado pelo Ronaldo que está lá, pelo falecido Antônio também foi muito bem administrado. Até nós estamos, quando passar a pandemia, nós vamos ter uma reunião na Federação Espírita, do IFL. Não na Maria Paula, mas na Santo Amaro. Nós chegamos a começar com uma reunião, né? Até foi o Giba, levou um pessoal lá e tal. E nós
que essa reunião é para o pessoal de rua. Eles fazem um atendimento social na Santa Laura para o pessoal de rua. Então, nós vamos estar ali. Mas é assim, isso é uma coisa mais para frente, né? Em parte vão estar retribuindo de onde nós somos gestados, né? Mas eu sempre falo que hoje o IFL, ele é ecumênico. Ele não é sem religião, não. Entende? Ele é ecumênico. Por isso que nós temos Jesus Cristo na sala lá. Então, todos nós, católicos, evangélicos e espíritas, nós somos cristãos. Então, eu tenho essa coisa comigo, assim, sempre muito com Jesus, né? Que a gente tem. E isso era uma preocupação do seu Silvio também. Hoje em dia, depois da pandemia, nós vamos abrir uma reunião, nós ficamos mais assim espiritualizados. Até por causa do problema que a gente passa, a gente vai na reunião, a gente sabe que tem que tomar cuidado, os riscos, né? E a gente até. E isso, gozado, era uma preocupação do doutor Adão, de ter mais espiritualidade na sala, tal, falando de Jesus, falando de um monte de coisa, do modo ecumênico. Falando sobre pão de Jesus ali, tudo. Inclusive até não foi nenhuma ideia minha, o Vili teve a ideia de encerrar sempre com o Pai Nosso. Então a gente está sempre encerrando com o Pai Nosso a reunião. A gente faz uma mentalização antes e o Pai Nosso em seguida, né? E isso é gozado, era uma coisa que o doutor Adão sempre queria. A gente não, vamos supor, a gente não tem vínculo religioso, mas nós falamos de espiritualidade, ele sempre falava isso. O doutor Adão, ele sempre se mostrou inteligentemente espirituoso, né? E fez com que ao longo de muitos anos a gente fosse aprendendo as lições que ele costumava aplicar, né? Costumava gratuitamente explanar nas suas opiniões, nos seus depoimentos, nas suas partilhas, quando havia festa, geralmente que ele estava lá, né? E alguns cursos também, né? Que a gente teve a oportunidade de participar. Ele sempre foi uma pessoa muito útil à sociedade em um todo, não só para o IFL. Eu queria lembrar que quando a gente abriu o grupo de WhatsApp do IFL, ele me ligou e me deu uma única recomendação. Ele disse: Giba, eu quero que você se lembre sempre que todos somos um. E desde então isso não saiu da minha cabeça, né? Eu tenho sempre em mente isso, que nós somos uma legião de irmãos e que todos precisamos estar bem. Todos precisamos estar em harmonia. E essa é a lembrança que eu tenho do Dr. Adão, e é essa lembrança que eu vou ter sempre comigo. Minha eterna gratidão a esse homem maravilhoso. Queria pedir para vocês, lá já vão 3 minutos, que vocês tirassem todos os dias, na hora cheia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 na hora cheia, tirassem 1 minuto para vocês fazerem o seguinte exercício. Inspirem, mas antes de inspirar, pensem Cristo e inspire mentalizando a palavra integrar. Depois expire mentalizando a palavra irradiar. E quando não tiver ar nos pulmões, mentalize outra vez Cristo. Inspire, integrar, expire, irradiar. Quando integrar, integrem o Cristo. E quando irradiarem, irradie o Cristo para todas as células, para a casa de vocês, para a vida de vocês, para as pessoas à volta de vocês e para o grupo inteiro. Pensem também que o grupo pode estar irradiando para o mundo.